Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus por esta semana que está terminando. Hoje é sábado, mais um dia, mais uma dádiva de Deus. Que Jesus nos auxilie, nos dê sabedoria, para que possamos compreender a mensagem de hoje. O livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A mensagem de hoje é a de número 134, que diz o seguinte: não se aceite atolado em falhas como um mero pecador, destinado ao nada, à lama, à morte. É claro que você ainda não chegou à perfeição dos anjos, mas não pode se desprezar, pois quem tem uma essência interior pura e linda como um diamante, isso é o que interessa. Você não é um pecador. Quem se acha um pecador, um mal, um fracasso, abre uma brecha por onde entra o pessimismo e o insucesso. Quem se vê puro e bem-sucedido atrai para si a alegria e a prosperidade, fazendo-se mais como pessoa, fazendo-se mais feliz. Deus vê o tanto que você é bom. Não se considerar um pecador é fugir do pecado. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º. Bem-aventurados os aflitos. E o item é o 11. Esquecimento do passado. O espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ter alguma utilidade. A lembrança de outras existências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problemas em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer no ente querido aquele a quem fizemos mal seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício do nosso livre-arbítrio. O espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal a que elas tenham feito ou sofrido. Se alguém pudesse reconhecer a quem odiou em uma vida anterior, esse ódio poderia despertar outra vez, ou essa pessoa poderia sentir-se humilhada diante daqueles a quem tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, retirando-nos as lembranças do passado, que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz ao nascer as experiências que adquiriu em vidas anteriores. Cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi ou os erros que cometeu. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que o induz ao erro, indicando que deve ser corrigido em si mesmo. É nisso que o homem deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que já foi corrigido, nenhum traço restará. A voz da consciência adverte o homem do bem e do mal, para que ele possa tomar sempre boas resoluções e lhe dá as forças necessárias para resistir
as más tentações. O esquecimento das vidas anteriores ocorre somente durante o período em que o espírito está encarnado. Quando retorna ao plano espiritual, ele readquire gradualmente as lembranças do passado. A interrupção dessas lembranças é apenas temporária, semelhante ao esquecimento que sentimos durante o sono e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos nos dias anteriores. Não é somente depois da morte que o espírito retorna às lembranças do passado. Na verdade, ele nunca as esquece. Quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, sabe por que sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. O homem pode adquirir novas forças durante o sono, se sobreaproveitar os momentos em que seu espírito está separado do corpo físico. Ao despertar, ele guarda uma leve lembrança que se apagará no decorrer do dia, para não lhe causar sofrimentos e não prejudicar suas relações sociais. Que assim seja. Meus amigos, nessa passagem, como está escrito, que ao desencarnarmos e voltarmos à vida espiritual, o nosso espírito, ele readquire a lembrança do passado. Portanto, não há necessidade de ficarmos ansiosos por lembranças que podem vir a prejudicar o progresso de nossa encarnação. Vamos confiar em Deus, vamos pôr nas mãos dele as nossas vontades, os nossos desejos, fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão aqui no planeta Terra. Porque o dia de amanhã depende do dia de hoje. Que Jesus nos dê sabedoria, nos dê paz, nos dê tranquilidade. Senhor, entregamos em Tuas mãos a nossa alma, nosso espírito. Cura, Senhor, as nossas dores físicas, mas cura primeiro a nossa alma. Nós Te entregamos nossa família, nossos amigos, encarnados e desencarnados, também nossos inimigos, os encarnados, desencarnados, inimigos espirituais e antepassados. Te entregamos aqueles que neste momento estão passando por aflições, aqueles que pensam em suicídio, aqueles que são viciados. Entregamos nossas crianças, nossos velhos, aqueles que se encontram nas prisões, aqueles, Pai, que estão em aflições. Te entregamos nossos políticos, este planeta, que a Tua luz envolva o nosso planeta Terra e todo o universo. Obrigada pela mensagem de hoje. Que o Senhor nos dê paz para que possamos seguir os Teus passos. A reflexão de hoje diz o seguinte: quem deseja maior proximidade com Deus, exercitando sua fé no Criador, por muitas vezes terá uma nítida sensação de abandono. Só experimenta esse sentimento quem está à procura de entender os desígnios divinos, porque nessa procura estabeleceu uma relação com o Pai. Essa sensação de abandono é a forma que nós
filhos ainda rebeldes e instáveis, encontramos para dizer ao nosso Pai como nos sentimos sozinhos, sem apoio e sobre como nossa esperança está se extinguindo. Todavia, Deus nunca abandonou ninguém. Sua onipotência é perfeita e sábia. Sua bondade é incondicional e justa. Quando nos sentimos abandonados, em verdade nós próprios perdemos o elo com Deus. Deixamos de entender seus chamados ou não estamos querendo aceitar-lhe a bondade soberanamente realista e necessária ao nosso aprimoramento. Deus aceita-nos como somos sempre. Eu desejo a todos um dia de paz, fé e esperança. Que assim seja. Bom final de semana.